Shadows on the sky, burning in your eyes. Look at me, babe, I wanna catch on fire. 5, 4, 3, 2, 1. Burning in my soul, California gold. I found the light in me that I couldn't find. Iniciar em 2006 o meu programa Saúde Convida na Primer TV, não sabia eu que o slogan "Por que se espera a doença para se pensar em saúde?" era sim uma proposta visionária que recebi através de um sonho, que fez com que minha intuição entendesse que deveria, naquele ano mesmo, preparar todos nós quanto à manutenção de nossa saúde diariamente. Naquela época, eu não entendia bem o propósito de estar realizando meu sonho, literalmente. Estava eu finalizando meu mestrado em Reiki e me via como instrumento do grande todo, como todos nós somos, de Deus. E agora, eis-me aqui em 2026, na Rádio Amor e Vida, apresentando o programa Alquimistas do Agora. E te pergunto, no que você faz a diferença para nos ajudar a co-criar o nosso futuro? Você já pensou nisso? E não sabendo que era impossível, ela foi lá e fez. Hoje vamos conhecer uma multiartista, Sabrina Campos da Cunha, que é advogada, doutora honoris causa em ciências jurídicas, com uma vasta trajetória e na literatura ela é embaixadora cultural do Brasil na Confederation Internacional del Libro. É escritora, compositora e ilustradora, com várias premiações e indicações por prêmios literários. E atualmente é fundadora e presidente do Instituto pela Vida, que através de ação Esther, cuja patrona é Esther Marques da Cunha, defende e garante os direitos das mulheres, igualdade de gênero e combate à violência, especialmente a violência doméstica. E neste mês de março, em conjunto com a ação Uma Só Voz, celebra a série Mulheres Incríveis, em que apresenta a vida e trajetória e superação de mulheres de destaque, em áudio e vídeo, no canal YouTube Uma Só Voz, e através de artigos escritos no portal web. E eu fui agraciada, gente, com o convite de ser uma das entrevistadas nas Mulheres Incríveis. Então, conosco, Sabrina. Seja muito bem-vinda em nossa sala. Alquimistas do Agora, Sabrina. Olá, Carla, muitíssimo obrigada pela presença e oportunidade de estar aqui com você, porque estar presente nesse momento, mesmo que online, nessa facilidade da tecnologia que nos dá essa oportunidade também de alcançar mais pessoas, ainda bem que podemos ser presentes desta forma, ao menos. E eu fico muito feliz de estar aqui no Alquimistas do Agora, um programa que realmente é maravilhoso e que recebe pessoas incríveis. E para falar de mulheres incríveis com uma mulher como você, que foi muito realmente importante na sua fala e também no acolhimento, né, do trabalho que você faz. E muitas pessoas têm elogiado, tenho ficado muito feliz de poder também estar aqui compartilhando com você agora esse espaço como sua convidada. Um prazer enorme, uma grande, imensa estar aqui. Muita satisfação. Muito obrigada. E Sabrina, aquela pergunta típica de psicólogo, assim, de primeiro momento de sessão de divã. Quem é Sabrina? Difícil dizer, né? Porque a gente costuma. Vou começar a explicar a minha abordagem aqui na minha resposta. A gente costuma responder pelo que a gente faz, que foi o que você citou na minha apresentação. Tudo que eu faço. Mas quem somos, né? Quem eu sou? Como eu me enxergo, Sabrina? Sabrina é uma serva de Deus. Meu propósito na vida é tão somente servir ao meu Senhor Jesus Cristo. Eu me vejo como uma filha do Senhor e eu vivo por Ele, para Ele, e nele eu desejo fazer todas as coisas. Ele é minha prioridade. E a partir disso, né, a partir de buscar a Deus sobre todas as coisas, então, por isso,
para mim nada é impossível. Então, por isso, eu consigo fazer muitas coisas e sonhar e planejar e transformar em metas, porque o meu objetivo é unicamente servir. E vamos falar primeiro da tua carreira jurídica, que eu quero descobrir como que surgiu essa multiartista. A minha carreira jurídica serviu talvez por isso mesmo, né? Ah, meu modelo sempre foi realmente servir a Cristo, e ele é o advogado de todos nós, né? Então, o senso de justiça, o senso de falar pelo outro, em defesa do outro, isso sempre foi muito presente em mim. E eu sempre fui muito incentivada tudo que me levou ao caminho do direito, que é a leitura, é a sensibilidade no trato com as pessoas, é poder conhecer o outro também a partir de si mesmo, esse amor ao próximo cultivado, essa verdadeira comunhão no sentido de estar interessado no que acontece com o outro e ajudar o outro a partir do momento em que o outro se faz existente, não é mais uma pessoa que você uh, enxerga como parte do seu mundo, e a gente vive um mundo de muito autocentrismo, de muito egocentrismo, onde as pessoas elas enxergam os outros como meios, nunca como fim. Então, eu já fui realmente orientada dentro da minha infância a enxergar as pessoas de outra maneira, a ter realmente essa sensibilidade, inclusive pelo que o outro pensa, pelo que o outro sente, pelo que o outro necessita. Claro, primeiramente, entendendo muito sobre mim, porque eu não vou conseguir nunca ajudar ninguém se eu não souber do que eu preciso. Eu não vou conseguir nunca amar o meu próximo se eu não amar a mim mesma. Afinal, como eu vou amar como a mim mesma se esse amor próprio não existir, se esse cuidado, zelo comigo mesma não existir? Então, isso sempre foi muito cultivado, especialmente através da leitura, das artes, como a música, que também é uma arte que eu acabo por me desenvolver como compositora, como autora de música, e acabo tendo, então, o meu propósito ainda mais importante nesse caminho do direito, de lutar e combater realmente aquilo que fere, né, a dignidade da pessoa humana, aquilo que limita o ser humano como uma pessoa capaz de fazer, de prosperar, de existir, porque são muitas as questões que vão nos nortear dentro do direito pela moral, pelos costumes, pela cultura de cada lugar. Então, esse desejo de conhecer mais sobre o outro, de fazer pelo outro e de servir a Deus através de servir ao outro, também tem muito desse meu caminho no direito. E E tu que diz vai muito assim, né? Que desembocar no meu ativismo, né? No meu voluntariado, que também iniciei desde muito cedo, porque acabo por também encontrar o meu propósito nisso. Adequando a minha profissão e utilizando da minha profissão hoje, né, especialmente para servir nesse sentido ao outro, mas já com esse senso da caridade, da solidariedade, do voluntariado, desde muito cedo, desde da infância mesmo, como uma orientação de educação familiar. Fernando Pessoa diz muito assim, né? Muitos eus em mim, né? E como você descobriu esses muito eus em mim, assim? Na verdade, exatamente por uma questão. Tudo aquilo que vinha se apresentando para mim como novo, que eu tinha interesse até para que eu pudesse experimentar e ter contato, uma melhor troca com o outro, aquilo que pode me fazer evoluir como pessoa, aquilo que pode me fazer crescer como ser humano, tudo aquilo, por exemplo, como no caso das artes, que é a literatura, a música, as artes plásticas, no início a gente vai fazendo para desenvolvimento realmente mental, psicológico, motor. Então, é aquela coisa que os nossos pais vão orientando a criança, né, porque isso vem desde muito cedo, esse contato vem desde muito cedo, como realmente uma forma da gente se desenvolver
como ser humano, né? É o que eu faço hoje com a minha filha. Acho que é interessante o contato com a música, porque com certeza vai influenciar no intelecto, na forma dela se desenvolver, inclusive neurologicamente. Como eu incentivo nos esportes, inclusive vem daí o Lutando pela Vida, né? Realmente uma luta que a gente faz. Depois eu vou assim, explicar um pouco do contexto. Mas fala sobre lutas, né? O esporte de defesa, na minha vida, a dança, tudo isso esteve muito presente. Mas claro que isso vai tomando realmente um caminho e eu vou formando ali uma vontade a partir do momento em que eu vou entendendo o que eu gostaria, né, de fazer pelo que eu me entendo dentro das minhas também habilidades. Eu sou uma pessoa com altas habilidades e que isso não era tão bem visto, no sentido de não era tão conhecido na minha época. Eu já estou nessa época de Sim, dizer na sim. minha época. E a verdade é que eu tenho facilidade para algumas coisas, e isso então tornou tudo muito mais viável, né? Por exemplo, eu tive a certeza do meu propósito, de que eu queria exercer a carreira do direito, e fui fazer teatro e me encontrei no teatro para treinar muito da oratória, mas eu era jovenzinha, adolescente, pré-adolescente. A criança para adolescente, eu já pretendia isso, então eu já tinha muito desse interesse de construir esse caminho. Mas, claro, eu fui encontrar no teatro o amor também por esse palco. Mando sempre um abraço para minha Casa de Artes Laranjeiras, maravilhosa. E antes disso, na Associação Sholem Aleichem, também tive na infância um grupo de teatro que eu participei. Então, assim, essa troca com outros, esse conhecer também da literatura dentro do roteiro, dentro dessa direção, isso tudo me fez estar mais próxima de entender melhor o ser humano e, portanto, dentro do direito, aquilo que foi, vou treinar a impostação de voz, a oratória, como na música, vou treinar no coral, no canto, a impostação de voz, o modular a voz, e como me comportar, e a postura, isso tudo vai dentro de uma construção. Mas é louco, né, para algumas pessoas, é loucura para algumas pessoas você achar que uma criança já vai tecer um caminho, eu quero ser isso, focar, eu já tinha esse foco, eu quero ser isso, e já começar a construir um caminho desde o início. Então, realmente eu não tive cobrança dos meus pais, nenhum dos meus pais é advogado por carreira, eu praticamente Teve não tenho apoio advogado nenhum deles? na família, tenho poucos advogados na família com os quais, assim, cada um está num estado, está numa cidade, a gente não tem uma relação de construir isso proximamente, mas é claro que a minha família sempre, independente do momento, do lugar que esteja, sempre fui muito próxima, sempre fui muito unida, e eu sempre fui realmente muito bem acolhida e bem ouvida, até mesmo numa época em que a criança talvez não tivesse essa atenção. Hoje eu acho que a gente dá um pouco mais de atenção ao que a criança realmente tem por vontade, tem por necessidade. Antigamente a gente tinha as coisas mais impostas do que era necessário para você, do que era certo para você. Hoje eu tenho até um diálogo bem legal com a minha filha, porque a minha mãe e meu pai já faziam isso. Então, essa referência também é importante. Mas eu vou ser sincera, eu parto sempre do princípio que é a minha fé. E na minha Bíblia, mesmo quando eu já não assim, eu aprendi a ler com 3 anos de idade, aprendi a escrever com 3 anos de idade, mas a Bíblia como compreensão e discernimento, é claro que eu não tive nessa idade. Não estava para interpretar aqueles textos nessa idade. Eu gosto de homenagear meu tio Geraldo, que não contava para a gente necessariamente as histórias da Branca de Neve, da Chapeuzinho Vermelho, que tinham aquela coisa lúdica, da veia moral também, mas ele nos introduzia a filosofia, a sociologia, ele praticava conosco a teologia, a mitologia. Então, as histórias da carochinha, que a gente ouve falar, eram histórias sobre os deuses mitológicos da Grécia Antiga, da Roma Antiga. A gente foi falar sobre Antigo Egito, era outra coisa que eu tinha na minha infância, e, claro, a Bíblia. Então, a partir dele também tive isso, e eu sempre tive uma certeza. O meu Deus é o Deus do impossível. Então, o impossível, na verdade, para mim, é só algo que alguém ainda não fez, porque não teve vontade, Essa é essa necessidade, frase, não. né?
E eu vejo que algumas pessoas ainda até hoje falam para mim, quando eu começo a conversar sobre algumas coisas, eu falo, tem que ser assim, começa a fazer projetos, começa a achar que tem que ser, a gente pode fazer, a gente pode acontecer, e tem pessoas que falam, mas Sabrina, você pensa tão grande, como se aquilo ali você tá, eu estou pensando aqui no micro, você está já pensando no macro de um jeito que nunca imaginei realizar, e eu penso, mas eu não posso pensar pequeno, meu Deus é o Deus do impossível, ele é o maior de todos, então é claro que algumas coisas a gente realiza ou não a partir, de fato, do propósito que a gente mantém um foco em determinadas coisas, a gente vai se adequando no nosso caminho, mas de fato, eu não vejo limitações. A minha limitação, ela não se resume à minha capacidade, porque eu vou lá e me capacito. Então, sempre tive essa gana de estudar, de buscar, de pesquisar, de me aprimorar. Então, se eu quero, por exemplo, estudar direito na minha fase adulta, eu agora, criança, eu vou treinar oratória, impostação de voz, eu vou treinar minha postura dentro do teatro, dentro do canto no coral, eu vou continuar lendo e estudando o comportamento humano para entender a partir desse momento. Por que não? E eu tive muito incentivo, isso é muito bom. Estimulem suas Que crianças e seus legal. jovens. Você Eles teve não têm incentivo da sua impossível família, se né? eles crerem. Perfeito. Não, e eu queria falar da tua filha que deu origem a um livro que teve uma indicação, né? Sim, eu estou com ele aqui, Canção para a Natália. Foi indicado ao Uhum. Prêmio Jabuti de 2023 e eu fiz em homenagem a ela. E ele tem aqui a partitura, A música. porque de fato o livro ele é para colorir e para cantar, ele é todo feito em versos. E o verso é justamente a letra da música. O que eu acho especial Nossa. nesse livro, e ele é feito para colorir, é porque, apesar da Natália ser uma pessoa real inspirada, uma personagem inspirada numa pessoa real, que é a minha filha, de fato, a ideia é que as crianças que conhecem a Natália nesse primeiro momento podem colorir Natália a partir do momento que elas se enxergam. A gente enxerga o mundo primeiro a partir de nós mesmos. Então, assim, como eu vejo Natália? Então, aquela criança que talvez seja fisicamente diferente da Natália na realidade, ela vai colorir Natália a partir do seu próprio espelho. Então, a cor da pele, dos olhos, do cabelo, o mundo que ela vive no seu universo vai fazer com que essas cores falem muito a partir Que também das coisa sensações, linda. né? E eu acho legal Sensibilidade, né? trabalhar também nisso quando a gente está lidando com crianças e com adultos também, de maneira geral. Ele é feito para colorir, ele é feito com esse traço bem simples, porque a ideia também é incentivar as artes. Eu comecei a desenhar através de Maurício de Souza, Ziraldo, e eu acho que esses desenhos para a criança têm que ser facilmente replicados como os traços simples que esses autores têm, né? Justamente para que as crianças sejam estimuladas a fazer e criar os seus próprios personagens. Então, Foi depois nesse eu fui trabalho que você para descobriu as HQ, artes né? E a plásticas? ideia é até essa, eu Aham. faço esse enquadramento que não é comum nos livros infantis, justamente para poder anunciar de uma maneira subliminar, né, que a gente vai trabalhar numa história em quadrinhos daqui para frente também para tornar algumas histórias da Natália acessíveis, mais acessíveis do que o livro por conta da forma de impressão, e sempre valorizando o esporte, artes, e no caso, essa formação, portanto, do quadro, da limitação. E nesse sentido, um pouco também para que a criança possa furar isso, né? Falar sobre isso, sobre limitações de espaço. Aqui é mais uma referência a histórias em quadrinhos, mas ele é um livro criado realmente para poder fazer com que psicólogos, pedagogos, psicopedagogos, orientadores escolares, o professor, dentro da sala de aula, junto com as crianças, junto com as famílias, chamem essas famílias também e falem e conversem, justamente porque esse livro foi um livro criado
para falar no pós-pandemia sobre recepcionar novamente as crianças e os adolescentes no ambiente escolar, essa reconexão com o social pós-isolamento, né, que causou algumas ansiedades, alguma depressão, teve muita gente com dificuldade, tanto o pessoal da fase adulta quanto dentro dos jovens e principalmente as crianças que já tinham tido experiência escolar anterior, tiveram que parar, vir para um online, isso não funcionou tão bem em algum momento. A Natália não, a Natália ela realmente não teve essa situação, porque ela já estava nascendo nesse período, né? Foi antes da pandemia, mas ela não teve experimentação em ambiente escolar, de creche. Então, quando ela vai para esse momento, ela realmente vai pela primeira vez. Mas esse início de contato, que é importante, por exemplo, na minha família, que é uma família que todo mundo se conecta muito bem, todo mundo tem essa necessidade do próximo, de estar juntos, e a gente se abraça, e a gente se beija. Isso não pôde ser feito, a gente teve que ficar restrito àquele núcleozinho familiar, que é o que aparece no livro. Nós temos o núcleo familiar mais próximo, que no máximo vai ter uma vovó ou vovô, né? Mas ainda assim sempre muito distante dos primos, dos tios, e eu nasci com aquelas casas cheias de família reunida em grande volta da família. mesa, as crianças correndo, ela não teve isso. Por um lado, isso foi muito pesaroso. Então, eu tentei fazer com que ela tivesse o máximo desse momento de carinho, de amor e de afeição, pelo menos tratado na realidade como no livro, e como a gente pode suprir muitas coisas dentro desse pequeno universo da criança, nesse doar de amor e de carinho, e de gentileza, e de respeito, e fazer com que ela se sinta plenamente amparada, e como isso pode ser discutido para ser feito, né? Eu, graças a Deus, sempre fui não apenas uma criança, mas uma pessoa muito amada. Eu tenho muita facilidade na minha conexão com as pessoas, enquanto eu vejo muita gente eu trabalho com pessoas também que são pessoas traumatizadas em muitos aspectos, que são pessoas muito feridas e que ficam buscando aceitação, aprovação, e que se ferem ainda mais em relações tóxicas, narcísicas, porque elas têm a necessidade dessa aprovação e dessa aceitação pelo outro. Eu tento prover à minha filha o que eu tive, que é justamente essa certeza, né, de que você é amada, é acolhida e é tão querida que natural para você amar. E é natural para você se sentir autoconfiante, com autoestima, muito bem embasada e fundamentada, justamente porque você sempre foi a pessoa com que as pessoas se importavam, se preocupavam, protegiam, defendiam, amam, né, de toda forma admiram, respeitam, como ensinaram, e pelo modelo dessa absorção, você também aprendeu a fazer isso. Então, é algo que hoje eu acho que a gente precisa nutrir mais. A nossa sociedade está muito quebrada em muitos valores e em muitos aspectos dentro dos próprios núcleos, muitas famílias desestruturadas, e hoje eu vejo o quanto isso realmente deforma, né, pessoas que são incríveis e que muitas vezes não conseguem alcançar seu máximo potencial. Claro que todos nós temos nossos erros, nossos defeitos, eu tenho sempre muito que aprender, porque tudo que eu sei é que eu nada sei. Tudo que eu faço, eu sempre sei a margem de que nossa, eu queria aprender tanto mais isso, eu queria saber tanto mais isso, quanto pouco eu sei, enquanto eu tenho que me melhorar, né? E por isso também é importante esse olhar todos os dias no espelho de quem eu sou, olhar aquela pessoa que me olha de volta para saber o que eu preciso reparar, consertar, mudar em mim, para que eu seja melhor a cada dia, mas de fato é diferente você fazer isso, e talvez você faça até isso com mais coragem e ousadia, porque é difícil, né? Olhar para o outro e enxergar quem te olha de volta e saber exatamente assumir quem você é, e esses erros e essas falhas, né? E tentar mudar é mais difícil ainda, consertar é mais difícil ainda, saber o que você quer, para saber o que é melhor para você também mudar, né, nesse sentido é mais difícil, mas isso eu acho que é muito mais tranquilo de ser feito, assim, você faz isso com mais coragem, mais ousadia, com mais força,
quando você é uma pessoa que sabe o que é amar e o que é ser amado. Hum. Depois é mais E no difícil. caso, como que foi, como que você recebeu essa indicação? Imagina, o maior prêmio que a gente tem de literatura no Brasil, né? Foi uma Jabuti. indicação muito surpresa. Eu recebi essa indicação em 2023 por Natália, que já foi lançado na Feira do Livro de Lisboa, foi lançado internacionalmente no seu primeiro momento, percorreu várias feiras internacionais, mas, claro, depois veio para a Bienal do Rio de Janeiro e participou de outras bienais, inclusive Ceará, com quem eu estive na época com o secretário de Cultura do governo do estado, Fabiano Pilba, que agora é secretário de Cultura do governo federal. E esse livro aqui, Três, também foi indicado, mas aí não na categoria infantil, na categoria poesia, e em 2025, né? E também foi lançado, esteve na Feira do Livro de Frankfurt também, que é a maior e mais importante, né, feira literária do mundo, esteve em outras feiras internacionais, acabou de estar numa feira na Itália. Então, para mim, uma indicação como essa é um reconhecimento em mérito, é mais do que uma honra, né? Eu acho que é de uma satisfação plena, porque reconhece não apenas o esforço e a dedicação, mas que você alcançou aquele objetivo pelo qual você se Reconhecimento, né? esforça e se dedica tanto, esse tocar o outro, esse alcançar o outro com a sua literatura, esse conversar com o ser humano através da arte, esse unir pessoas, povos, linguagens, e por isso é tão importante não só as feiras aqui no Brasil, que já tem essa dimensão continental e tantos povos dentro de um só, mas também as feiras internacionais, conexão mesmo, que para mim tem um valor primoroso e me dá muito mais incentivo, força para continuar e para poder continuar, não só através da arte, da literatura, inclusive o livro Três, ele traz aqui na capa uma arte minha, como artista plástica, que fiz muito despretensiosamente. É um quadro chamado Maravilhas do Rio, saiu foi lançado justamente no ano que o Rio de Janeiro foi declarada a cidade do livro, De né, ler. a capital mundial do Aham. livro pela Unesco, e foi muito interessante porque essa capa já é uma homenagem, de fato, ao Rio de Janeiro. E as Sim. ilustrações, né, que como eu falei, eu queria que fosse algo bem lúdico para que as crianças pudessem replicar, eu também faço com a Natália aqui a personagem, os outros personagens, a ideia é crescer em outras histórias, tem coisa boa vindo por aí, e Aham. faço também de próprio punho, de uma maneira bem simples, para que, de fato, essa conexão também seja mais direta, não seja algo que possa afastar. E eu falo isso até pela minha orientação, não vou me comparar, obviamente, não me entenda mal, mas com os traços que a equipe Walt Disney começou e com aqueles traços que hoje a gente tem, que são mais rebuscados, porque, claro, a gente se utiliza de uma outra tecnologia, como hoje a gente também tem isso alcançável pela população em geral através da inteligência artificial, mas que eu ainda pretendo fazer daquela maneira como eu conseguia replicar nos livros, através daquele traço de 1970, né, aqueles desenhos que eram trazidos naquele século passado, que era mais fácil da gente reproduzir o personagem que a gente gostava e se reconectar com aquela arte e como nós nos enxergávamos através deles. Mas sempre muito importante esse incentivo de que, olha, eu alcancei aqui um lugar onde eu não imaginava chegar, mas eu posso então chegar mais longe. Então é isso que significa a indicação do Prêmio Jabuti nessas duas obras que para mim são de extrema importância, que é Canção para Natália e Três. E o 3 participou da Kindle também, né? Do Sim, Kindle. participou. Na verdade, todos dois participaram do Prêmio Kindle de Jovem Literatura, Literatura Sim, Juvenil, inclusive o e-book, né, sim. de Pássaro de Chumbo, que foi uma homenagem aí, sim, feita ao meu avô, Álvaro da Cunha, com poemas originais dele. Esse poema aqui é uma arte, um poema chamado
poema visual, né? É uma literatura que a gente faz de forma visual, é a contracapa, a quarta capa do livro, e eu trago aqui uma homenagem de vários poemas que ele fez, desde esse original de 1950, Pássaro de Chumbo, que eu coloquei como homônimo, além de outros, como das antologias que ele participava e publicava em periódicos, aqui a antologia Modernos Poetas do Amapá. Então, todos os três estão ali disponíveis hoje, como livros digitais e livros físicos, e esses três participaram do Prêmio Kindle de Literatura Jovem, muito bacana, agora em 2026. E você tem uma peça também de artes plásticas, né? Sim, na verdade eu sempre pintei, eu tenho uma trajetória desde muito cedo, eu comecei nas artes muito cedo, um beijão, desde já sempre faço a minha referência ao meu grande mestre Sérgio César Bona, Sérgio César, o Serjão, mestre Sérgio César, que já rodou esse mundo todo com a arte do arquiteto do papelão, como ele é internacionalmente conhecido. Ele é incrível e o mundo inteiro realmente o reverencia. Já fez até aberturas de novelas da Globo, ele realmente está em vários lugares, como o Museu do Mar, esteve em vários lugares. Mar, eu falo Museu de Arte do Rio, né? Que é aqui no Rio de Janeiro. Ele esteve em lugares inimagináveis, porque é um cara que realmente, como professor, antes da arte, para lhe ensinar técnica, ele lhe ensina humanidade. E isso que eu mais admirei e tenho grande gosto de falar. E eu iniciei as artes, até fazia muito da escultura, muito do desenho, então fui para a pintura através desse grande professor, muito simples, humilde, uma pessoa muito acolhedora e com quem eu aprendi também que você pode estar em lugares de grande destaque, pode ser reverenciado e ovacionado por seu mérito, seu trabalho, mas sem perder a sua essência, sem perder o ser humano que se conecta com o outro através do carinho, do respeito, da afetividade, e tratar o outro com essa igualdade nesse sentido, né? De respeitar o outro de forma de tratá-lo com dignidade sempre, quem quer que seja. Então, isso também é algo que eu tive o grande prazer e a sorte, eu acredito, pelo que eu vejo no mundo hoje, de estar sempre cercada de pessoas com esse pensamento, com esse tipo de mentalidade. E eu comecei na pintura aí. Hoje eu tenho a comemorar, por exemplo, meu último quadro que esteve na exposição do Navio Escola da Marinha do Brasil, por várias costas ao longo, né, do nosso mundo, nosso território internacional, mar internacional. E tive a escolha do meu quadro pelo embaixador Renato Mosca, que é o embaixador do Brasil na Itália, e escolheu para o palacete da Piazza Navona, ali naquele lugar que é onde fica a embaixada em Roma, o meu quadro Palácio Guanabara, para estar como patrimônio ali do governo federal, ostentado nas suas paredes em homenagem ao nosso Brasil. E que foi onde meus pais casaram, me batizaram quando criança, que eu tive a missa dos meus 15 anos, minha irmã foi batizada, assim, tem tantas histórias ali naquela capela, tanto relacionamento com as Laranjeiras, que foi onde meus pais viveram durante muito tempo. Então, o Palácio Guanabara, essa relação com a história dessa edificação, que é hoje sede do governo do estado, para mim é sempre de muita importância afetiva, histórica, profissional, porque agora eu vou lá também algumas vezes pela minha profissão, minha atividade profissional, então eu tenho muito gosto de ter feito esse quadro, mas tem nas minhas redes sociais, são todas @SabrinaRJBR, especialmente no Instagram, no Facebook, e eu faço essa homenagem onde eu trago essa pintura, inclusive com grande destaque as cores da bandeira do nosso país. Então, é uma forma de mostrar as nossas grandes belezas naturais, onde eu coloco uma parte arborizada do qual ele é cercado e trago realmente o palácio com esse destaque nas
cores da nossa bandeira. Então, um salve para a Princesa Isabel, majestosa, incrível e memória que sempre eu vou manter no meu coração com reverência pela mulher incrível, extraordinária, maravilhosa que ela foi e inspira a mim e acho que as grandes mulheres desse país. E, não, e uma coisa que eu estava pensando aqui, conversando contigo, um lado do cérebro rege a imagem, outro lado do cérebro rege a palavra. Como você faz essa conexão? Você é destra, canhota, ambidestra? O que É que a é, mesma coisa assim? que as Qual que é o pessoas segredo? perguntavam: como é que você consegue, às vezes, ser boa em matemática? Eu não Aham, sou boa em todas as matérias. Algumas matérias dependia muito do professor. Mas como é que você consegue ser boa em matemática e você consegue ser boa em português, né? Assim, como é que você consegue, às vezes, ser boa em são algumas dois lados questões do de cérebro lógica, de regendo, né? exatas e boas em humanas? Sim, eu já pratiquei a forma do ambidestro, mas eu sou já costumam realmente escrever de forma com a mão direita, né? Sou destra por costume, por hábito, porque eu realmente não fico exercitando isso, mas eu gosto de fazer, como eu falo, um aprimoramento, eu gosto de exercer tudo aquilo que eu me sinto melhorando a minha existência, a mim como pessoa e o meu contato com o outro, e eu acho que tem certas questões que são imprescindíveis que a gente conheça. Então, como eu falei, eu gosto de estudar, eu gosto de pesquisar, eu gosto de me aprofundar, eu não gosto de fazer nada pela metade, pelo caminho, eu não gosto de não terminar o que eu começo, eu não gosto de me interessar em algo aqui e depois deixar, ou não. Não, se eu for embarcar, eu mantenho o foco, eu tento manter a concentração, justamente para que eu possa ter algum êxito ali, ou não começo, né, ou faço as minhas escolhas, né, e muitas Ela tá vezes com vai quantos depender anos realmente do professor. atualmente? Eu tive professores em que eu era naquilo que eu mais gostava. Porque às vezes eu acho que isso é do ser humano, aquele professor que de fato te estimula a te incentivar a ser melhor, a buscar ser melhor, pode ser qualquer matéria. Você vai se conectar melhor com aquele assunto e vai conseguir romper naquele assunto, qualquer que seja. Agora, às vezes, quando você está lidando com uma pessoa que já está frustrada, que já dá uma aula de forma a empurrar um assunto, onde aquela pessoa não está satisfeita, e eu tenho toda a minha solidariedade, eu sou uma pessoa formada também em ensino superior, docência e ensino superior, por exemplo, na minha especialização de Direito e Processo do Trabalho, e eu, por exemplo, não gosto da sala de aula nesse sentido no ambiente, eu gosto e desenvolvo através dos seminários, das palestras, figura professor-aluno, eu prefiro tratar em outro ambiente onde a gente se relacione de forma mais igualitária, assim, dentro de uma Sem hierarquia. hierarquia, né? Então, eu Aham. não procuro a sala de aula, como professora, eu não gosto de atuar, então não atuo dessa forma. Mas atuo, mesmo que fossem com adultos, né? Porque é formação superior. Mas Uhum. eu gosto da troca num seminário, numa palestra, numa roda de conversa, desse diálogo. Eu necessito não só falando, mas de ter uma resposta para que a gente possa avançar em uma construção de fato, né? Senão eu não quero só trazer o pronto. Eu acho que a forma, às vezes, como o professor faz isso, estimula o aluno, incentiva o aluno e trata do assunto de forma a conectar, a trazer o aluno a essa conversa, faz com que, independente da matéria, a criança, o adolescente, o jovem, o adulto, ele se interesse realmente. Senão fica maçante, fica desgastante, fica chato. Essas questões precisam ser muito bem trabalhadas e, principalmente, as pessoas precisam fazer aquilo que elas amam. Quando você começa a fazer algo por obrigação, você morre. Aos poucos você está se matando, aos poucos você está se entregando, aos poucos você vai sumindo, a sua personalidade vai mudando. Então, eu vejo muitas crianças que reclamam, às vezes, que aquele pai mudou, que aquela mãe mudou. As pessoas, quando estão cansadas, quando estão desgastadas, quando estão frustradas, decepcionadas com algum sistema, quando elas ou elas vão para cima, lutam
quebram aquilo para romper e transformar e mudar e tomam realmente uma vontade de fazer com que aquilo seja algo que venha a ser satisfatório para ela, ou elas devem abandonar aquilo e eu acho, tá, a minha opinião aqui, e ir para outro lugar, porque você está lidando com mentes humanas, às vezes mentes muito vulneráveis dentro de uma sala de aula, quando a gente fala da infância e da juventude. É importante você respeitar aquela pessoa que está ali para receber o conhecimento. Conhecimento é poder. Então, quando você vai entregar isso, você tem que saber preparar a pessoa que está recebendo aquilo. Tá tão lindo de te conhecer, assim, no sentido de multifacetas, né? Que a mulher é multi também, né? É multifocal, né? Tem essa coisa de estar em vários lugares ao mesmo tempo, né? E eu queria saber essa tua parcela de embaixadora. Embaixadora do Brasil. Você me Olha, convidou para a Feira do Livro da Argentina, foi muito lindo. E quais são as outras ideias, assim, da embaixadora do Brasil? De eu, livro. na verdade, compartilho a embaixadora também, Uhum. aqui do Rio de Janeiro, pela Câmara Brasileira de Turismo, a CBTUR, embaixadora da Paz, aqui também Uau! internacional, pela CBTUR. Então, eu tenho algumas qualificações em honrarias nesse sentido. Mas hoje eu vejo, e associado sempre à cultura, que está associada ao turismo, que está associada à cidadania, Tudo a interliga. esse construir do pensamento, a educação, principalmente. Eu vejo a Confederação Internacional do Livro, né, um grande beijo para o Alan Morales, César Salvaterra, que são os grandes organizadores aqui, por exemplo, pela América Latina, são os grandes responsáveis pela Confederação Internacional do Livro aqui nesse espaço. Eu vejo que é uma grande oportunidade de, inclusive, como embaixadora cultural, representando o Brasil pela Confederação Internacional do Livro, e que hoje faz feiras culturais, festivais culturais, feiras não só do livro, mas das artes, que misturam ciências pelas palestras, conferências, e traz a roda de conversas, mas também sempre os saraus poéticos, as apresentações artísticas musicais, além da literatura, porque cresceu nesse nível de tão maravilhoso que tem sido o trabalho, eu vejo também essa oportunidade de apresentar pessoas que são maravilhosas, como eu tive a chance de apresentar você com o seu trabalho, para um público internacional que é inesgotável, porque você tem aquela apresentação eternizada e fica online, então não só no momento ao vivo da feira em que aquilo é apresentado, né, como conteúdo, mas fica nas páginas das feiras naquele ano todo, porque depois vai ter outro ano, mas aquilo fica para sempre. E eu acho que pessoas, e esse também é o objetivo do Instituto Lutando pela Vida, onde a gente tem a nossa ação Uma Só Voz, que é justamente um parceiro, né, também desse trabalho das feiras internacionais que eu trago para a Confederação Internacional do Livro em conexão com a atividade que eu já exerço no Instituto Lutando pela Vida, que é o faça a sua voz ser ouvida. Tem pessoas como você, por exemplo, Carla, que são voz ativa e representativas de tantos grupos, de tantas pessoas, que são, às vezes, diariamente, e talvez não diariamente somente, mas o tempo todo, caladas, silenciadas, oprimidas, que são oprimidas de fato nesse discurso que elas gostariam de poder ter a sua liberdade, porque às vezes a gente vive a impressão de uma liberdade de expressão, mas nem todos nós temos a chance de nos expressarmos, nem todos nós temos a chance e a oportunidade de fato de propor o que está em nós e externar o nosso pensamento e falar sobre as nossas vontades e poder expor quem somos, o que precisamos, o que desejamos, onde queremos estar. Tem pessoas que vão representar um grande grupo de pessoas, e às vezes até uma grande maioria, e precisam, no meu entender, ter essa chance de usar
todo e qualquer espaço, pelo menos que estiver ao meu alcance, eu farei para estar e poder falar, mais uma vez, pelo outro. E aí eu entro de volta no princípio da advocacia, que foi o que me conectou com o direito. Advocare, falar pelo outro, falar em defesa do outro. Então, eu acho importante que no campo da psicanálise, psicologia, das ciências em geral, né, da neurociência, assim como da medicina, assim como da fisioterapia, assim como da arquitetura, e a gente pode falar de várias outras áreas, mas principalmente quando a gente fala daquilo que conecta o ser humano com o ser humano e principalmente consigo mesmo, uma coisa que, por exemplo, a literatura nos proporciona, né? Hoje eu faço Legados, né? parte, sou membro de várias academias, confederações de acadêmicos, como você, né? Que é uma confreira muito Somos querida. confreiras, né, da FEBLACA. Exato. E isso nos torna imortais porque as nossas ideias, elas permanecem. E eu acho que isso é o mais importante, quando a gente tem como passar para outras gerações um legado e permanecer na história, como eu falo, espero pelo que é bom, porque eu sempre tento reter o que é bom, e eu acho que é o que a gente precisa para as nossas gerações, porque talvez eu não alcance, mas se eu criar ali um pavimento, um meio para que eles consigam, eu vou ter alcançado o maior sucesso e o êxito que eu preciso. Eu acho que isso é o pensar, claro, primeiro a gente vai fazer para que a gente se capacite a poder fazer pelo outro, mas o objetivo, no que eu falo, em servir, é também a isso, a servir esse propósito. E tudo que nasce, né, traz consigo uma nomeação para poder existir, né? Como surgiu o nome Instituto Lutando pela Vida? O Lutando pela Vida, ele veio primeiramente através das artes marciais. Primeiro Realmente conectando, lutando. lutando, porque, claro, a gente vai falar de lutar dentro do campo da saúde, né? A gente tem um projeto, por exemplo, Maria, que é da nossa patrona Maria Mercedes Campos, que trata com idosos e fala muito sobre, por exemplo, saúde mental. E que vai alcançar não só idosos, mas a gente começa falando, porque algumas questões, por exemplo, a gente vai precisar tratar famílias, porque aquele paciente, aquela pessoa, ela às vezes não está ali somente precisando do seu cuidado para si, mas a família precisa também desses cuidados, e a gente vai elucidar e trazer Pode contar esclarecimentos comigo, a isso. tá? Sempre, sempre, muito obrigada. Pode Mas a gente contar. começa falando mesmo, dentro do início desse projeto, voltado para mulheres, na ação Esther, da nossa patrona Esther Marques da Cunha, meninas, mulheres, senhoras, especialmente, claro que a gente vai falar em direitos das mulheres, em combate à desigualdade de gênero, e principalmente é o que nos trata nesse início, quando a gente começa a trabalhar, é o combate à violência contra a mulher, o combate à violência doméstica. E dentro da violência doméstica, a gente passa a tratar as famílias. Então, a gente passa a falar, quando a gente fala das senhoras, não são só a violência doméstica no caso das mulheres, não são só os casos das mulheres com seus companheiros, mas dos seus filhos contra as suas mães, os seus pais contra as suas filhas. Então, os irmãos contra as irmãs, a gente vai tratar mulheres de maneira geral no seio da família. E aí a gente começa tratando, portanto, através da defesa pessoal, artes marciais como defesa pessoal, como aprimoramento de técnicas onde ela tenha condições de manter uma segurança pessoal de autopreservação e proteção, e principalmente o resgate da autoestima, o resgate do seu amor próprio, porque são questões que vão trabalhar principalmente esses casos vão destruí-la como pessoa, como mulher, até porque são, principalmente quando se trata da violência familiar ou daquele que você busca como companheiro, quando vem de um pai, quando vem de um irmão, quando vem de um filho, quando vem de um tio, quando vem de um avô, são pessoas que são referência e que são ali dentro daquela questão familiar,
um pouco de como você conhece primeiro a si mesmo também. Então, você começa a repetir padrões, ou da vítima, ou do agressor nos seus relacionamentos, ou você começa a ter crenças de que você, de fato, é uma pessoa inútil, uma pessoa que não serve para nada, uma pessoa que nunca vai ser ninguém se não for através daquele outro, você é uma pessoa que nunca... Enfim, são aquelas agressões que você ouve. Trata mulheres também nesse momento, na filosofia, digamos assim, das artes marciais, porque essa disciplina, esse foco, ele vai trabalhar também essa cura interior, né? Esse momento de você... Peraí. Dá o Eu alívio, não né? sou o que me rotulam, eu posso ser o que eu quiser. Eu não sou o produto dessa violência, eu posso ser e produzir e fazer e conseguir alcançar mais, eu posso sair dessa. Né? Então, a gente começa a ir tratar de outra forma, com as rodas de conversa, com os seminários, com as palestras, também nesse resgate desse autoconhecimento, da autoaceitação. Tem muita gente que busca aceitação do outro, mas nunca aceita nada sobre si mesma, é Psicológico também, reconhecida né? nisso. Totalmente, sempre. E, claro, a gente também faz isso, também traz a luta, como uma conexão aí na questão de tirar as crianças e os jovens da ociosidade. A gente vai para o projeto Glória, que agora virou Ação Glória, que é Glória Martins Bastos, a nossa patrona, que também foi uma educadora, para tratar as crianças aí também na saúde, mais uma vez, né, no desenvolvimento pessoal, social, tratar a sociabilidade, tratar as habilidades dessa conexão, principalmente no grupo, tratar o desenvolvimento físico, de saúde mesmo, especialmente a saúde mental, porque a luta vai trabalhar isso em todos nós, e desenvolvimento espacial, enfim, tudo. Essa sensação de você poder saber que você não está sozinho, que você não faz nada sozinho, então, assim, você pode até lutar sozinho, mas, assim, você representa a sua equipe, por quê? Porque a gente trabalha esses conceitos da família, do grupo que você, né, tem aquele time, nesse sentido de que você é responsável pelo outro. A gente faz parte dos Justiceiras na assistência jurídica, né, dentro da área jurídica, e os Justiceiras, a gente atendeu muita gente, inclusive, internacionalmente, porque é brasileiras no país, estrangeiras no país, aqui no Brasil, mas também brasileiras no exterior, então a gente vai agir, inclusive, dentro de tratados, convenções internacionais, contato. A gente vai tratar, no caso das mulheres, também um pouco isso. Esse senso de que elas não estão só. No Justiceiras, eu faço muito isso. A gente trata justamente essa questão de que uma coisa que a Gabriela Mansur, um grande beijo para a doutora Gabriela Mansur, que é uma das idealizadoras desse projeto. Somos o que queremos ser, sonhos que podemos ter, né? Tem aquela frase. Exatamente. E uma coisa que ela diz também, que eu aprovo, aplaudo, que é aquela coisa do ninguém mete a colher, né? Briga de marido e mulher, e a gente fala, a gente mete a colher sim. Sem dúvida. Quando uma mulher Pode dar sofre um uma feminicídio, violência, né? é problema de todos nós. Porque aquilo é o que vai reverberar na sociedade, enquanto sociedade. Então, aceita e se cala diante de uma violência, você acha que não tem nada a ver com você, aquela pessoa, ela vai continuar sofrendo aquilo ali vai até por uma questão de frequência, né, de física, a gente vai lidar até na questão espiritual, se a gente for falar, já que eu comecei falando das minhas crenças aqui. A gente vai lidar principalmente com isso, no reverberar daquela violência naquele momento. Nós somos seres sociais conectados. Então, aquela mulher que não vai conseguir trabalhar direito, ela vai afetar a sua atividade. Aquele cara que tem aquele comportamento já viciado, ele vai afetar o outro com quem ele se relaciona, ainda que como vizinhança. Aquela estrutura que sofre faz com que todos soframos, né? Por isso que Cabeça da família sendo mulheres, né? muito, mas não às vezes como a matriarca, aquela que de fato tem a família como na sua liderança, Auxílio, né? mas uma pessoa que sofreu a imposição e obrigação e foi deixada pelo abandono, pela situação e que não foi da sua escolha, a estar realmente só. Então, ela é mãe, ela é pai, ela é avô, ela é tia, ela é toda a estrutura, ela é professora, ela é educadora física, ela é médica, ela é tudo, porque ela não vai ter nem as condições, às vezes, de buscar um outro
quando ela precisa, ela não é orientada, ela não é, às vezes, esclarecida a respeito das suas condições de direito, é por isso que é importante, dentro do Instituto Lutando pela Vida, a gente traz esses esclarecimentos, por isso que eu falo que o conhecimento é poder, porque a gente traz os benefícios, os auxílios, tudo aquilo que ela tem direito como cidadã, como cidadão, que o filho dela tem, a gente vai falar disso, inclusive, das crianças atípicas. Então, assim, são coisas que, para elas, às vezes, poderiam fazer muita diferença. O auxílio maternidade na Previdência, por exemplo, que muitas desconhecem, porque, eu não contribuí, quantas vezes eu preciso ter contribuído, e ela poderia ter aquela licença maternidade custeada com facilidade naquele período em que ela está mais vulnerável, porque ela está ali totalmente entregue a cuidar, desenvolver um outro ser. Então, assim, são informações que a gente traz justamente para amparar aquele que já devia saber do seu direito, mas que a gente não tem esse amparo, esse apoio sempre, e como deveria ser. Então, E o Instituto isso físico? é o que eu chamo de Ele sororidade. tem um endereço? O Instituto? O Instituto Lutando pela Vida, eu gosto de indicar o site, né, porque a gente também não tem fronteiras. Então, onde você estiver, nós podemos lhe ajudar e lhe atender de alguma forma naquilo que estiver ao nosso alcance. Então, eu vou deixar o site, que é o www.institutolutandopelavida.org.br, lutandopelavida.org.br. E a gente vai trabalhar várias ações, né? A gente trabalha a Louco por Bichos, que é uma ação de trata de meio ambiente e principalmente no cuidado e proteção animal. Né? A gente traz muitas coisas interessantes, vai falar de PCDs na nossa ação de Joaquim Bastos, a gente vai tratar de várias pessoas e grupos, e por isso é tão importante sempre dentro do campo da informação e do acolhimento. De ser voluntário do Instituto, como faz? É só entrar em contato conosco, também através do nosso e-mail, no site você encontra, tem o nosso telefone, e a gente está, óbvio, né, sempre de braços abertos, principalmente para quem quer ajudar, né? A gente já tem tanta gente que precisa de ajuda, e isso, é claro que vai demandar pessoas que estejam interessadas e que estejam motivadas, comprometidas em ajudar, né? Eu não consigo ser se eu também não me doar. Se a partir do momento em que, quando eu olho para mim, eu automaticamente também olho para o outro, então ajudar, estar presente, poder estender essa mão, poder trazer esse momento que eu falo de união, unirmos em vozes, em forças, para que possamos permanecer com uma vida digna, muito nisso, né? No campo de consciência, e aí a gente vai aliar, no caso, como eu falei do esporte, a essa questão que a gente vai preparar mente, além do corpo, e claro, não temos ali, como eu falei, a gente não professa uma fé, mas é claro que a gente recebe pessoas religiosas, e de todas as religiões. Duas mulheres incríveis. Sim, atendemos inclusive dentro de Mulheres Incríveis, que fazemos questão que tenham a sua voz e que representem essas outras mulheres que precisam falar e às vezes não vão ter condições de falar, não vão ter lugar e espaço de fala. Sabrina. Pessoal, venham assistir o canal Uma Só Voz Oficial no YouTube, que é um canal hoje de streaming. Uma Só Voz, ele começou como programa na rádio contemporânea do Grupo Record, aqui no Rio de Janeiro, e em estúdio mesmo, muito bacana, foi quando também comecei a ter essa experiência com a rádio como uma comunicadora, e no caso ele foi, portanto, para o canal, para o YouTube no streaming, canal Uma Só Voz Oficial. E nós temos o portal web, onde a gente coloca os nossos artigos escritos, que é o www.umassovoz.com.br, onde ali também a gente tem uma infinidade de outros artigos interessantíssimos. E nesse mês de março, mês da mulher, assim como já fizemos em outros meses de março e outros anos, nós temos essa ação que junta a ação Esther com Uma Só Voz, que é elas
mulheres incríveis e apresentamos mulheres que são sensacionais justamente para darem seus depoimentos, dividirem suas trajetórias, falarem sobre suas carreiras, falarem sobre suas atividades e iluminarem, ajudarem a ser aquela candeia de luz no caminho de tantas pessoas que eu sei que alcançam e que não são só mulheres, são os homens que amam as suas A mulheres. partir do momento que alguma coisa te mobilizou internamente, de uma ideia que você teve, propagou um grande instituto para abranger outras mulheres que também comungam da mesma ideia, então isso é fazer alquimia, menina. E eu amo saber que a gente começa a reverberar nessa frequência, né? E tudo que a gente externa na palavra de doçura, na palavra de fortalecimento, vai gerando essa frequência, Gentileza né? gera gentileza. Exato, e vai alcançando o íntimo das pessoas. Então, você ouve aquilo que você se alimenta, tudo que você se alimenta, vai também se tornar parte de você. Então, aquilo que você experimenta, e por isso é tão importante a gente escolher coisas que de fato nos edificam. Playlist da música? No livro tem Tem no playlist da música? Spotify, em todas No as, olha, Spotify, já está isso. em todas as plataformas digitais, YouTube Music, Amazon Music, Spotify, você consegue encontrar. E no caso, eu acho importantíssimo que a gente busque sempre esse tipo de incentivo para que a gente possa se alimentar daquilo que é bom, para que a gente deixe de ouvir e se alimentar daquilo que é só violência, daquilo que você está escutando, está se permitindo entrar ali no seu meio, aquilo vai te minando, te destruindo, te deprimindo. Então você tem que ser criterioso. Você tem que ser uma pessoa criteriosa nas suas escolhas, porque senão isso vai te afetar. E mais uma vez, o que o outro faz, o que o outro diz, vai te afetar. Só não vai te afetar quando você, de fato, já estiver, portanto, cultivado muito disso que a gente vem falando desde o De início. uma hora, Sá. Ai, é Daí o que eu ia maravilhoso. te Com falar. você eu não consigo. A gente precisa de um programa de 4 horas de podcast, como eu Vamos fazia lá. tricotar aqui. A gente vai ter Aí que o que fazer eu uma vou parte fazer? 2, uma parte 3. Vamos fazer uma série. Vamos, Eu quero uma vamos série com você aqui no meu canal também. combinado. Eu queria saber quando que vai ser a próxima entrevista das Mulheres Incríveis para a gente convidar o pessoal aqui da Já é essa rádio. semana. Já é essa semana. A Tá, gente vai fazer todo o mês de março. E não só mês de tá. março. Vou deixar aqui já um spoiler para quem quiser. Claro, Uhum. você pode continuar acompanhando o nosso canal, que ele vai estar sempre trazendo coisas incríveis. Às vezes a gente cobre eventos também que são interessantes para a nossa sociedade, Então nos para a lembra nossa de novo do teu cidadania. canal. O canal é o Qual que é canal o Uma Só endereço Voz certinho? Oficial. E, Tá. claro, eu vou dar o spoiler aqui, além da gente continuar YouTube. fazendo e Uhum. cobrindo eventos, e cobrindo entrevistas importantes, e as feiras e os festivais de literatura e de arte. Maio vem mais mulheres por aí, porque a gente vai comemorar o mês das Opa, mães, né? Então vamos falar de legal. mulheres, das nossas meninas, mulheres, senhoras, vamos falar Vamos para sim. esses homens que E te também convido para amam suas voltar. mulheres. Com Eu te convido para certeza, venho com contar pra todo prazer. gente as Mas, novidades. assim, com todo prazer mesmo. Aliás, assim, ao ano, quero te ver mais. Ao ano eu Vamos, quero te ver vamos mais também combinar numa as só voz. feiras. As próximas feiras quais serão do pessoal que gosta de Olha, literatura? para você que quer acompanhar, e já convido também, se você quiser participar, entre em contato comigo, como eu falei, através das minhas redes sociais, @SabrinaRJBR. Vamos ver se a gente dá oportunidade a artistas, a pessoas também que querem falar no campo da ciência através das palestras, a literatos. Ter a Austrália agora próximo. E vamos Austrália. ter a grande feira do livro de Bogotá, na Colômbia, que é uma feira Uau! importantíssima, vai ter um stand lindíssimo ali, presencialmente, fisicamente, da Confederação Internacional do Livro, e vai estar lá no telão, para quem não estiver em Bogotá. Uhum. Nós estaremos fazendo essa participação online. Eu, como representante do Brasil, quero trazer aí o que eu quero levar, né? O que é melhor do Brasil. Estar lá no telão, apresentando nossos convidados, e você pode ser um. Eu sei que Carla já brilhou bastante e
vai brilhar, porque vai Aham. lançar livro novo, né? A gente vai vir fazendo outras coisas aí Palavra esse pintura da ano, mais literatura. umas palestras, umas conversas para a gente apresentar. Vamos sim. Então, vai ter muita coisa que a gente vai produzir juntas para o melhor das pessoas que estão nos assistindo, para esse público, porque eu sei que é um público assíduo aqui também do seu canal e que, óbvio, né, já gosta muito do conteúdo que você produz. Então, fique De ligadinho, amor infinito. acompanhando você que gosta e que vai saber que Carla Ramos estará também conosco, que para mim é um privilégio, e tenho certeza que para todos também é um prazer. Gratidão. E, minha querida, agora eu vou fazer um momento dos nossos parceiros, né? Então, se você é um empreendedor, e seja CPF ou CNPJ, e quer contribuir com o apoio dos Alquimistas do Agora em projetos sociais, ONGs, entre em contato comigo pelo WhatsApp 41 995866024 ou pelo Instagram, @carlaramos.mkt. E seja nosso próximo entrevistado, nosso novo alquimista do agora, assim como a Sabrina. E te agradeço muito de coração você ter vindo, contado de ti. Eu tenho uma frase oriental que diz assim: a gente não precisa focar no cume da montanha, mas sim observar as flores no decorrer da jornada. Então, toda essa experiência que você traz na jornada é, é belíssima você nos contar, no sentido de ter surgido o Instituto, né, lutando pela vida da Sabrina lá na fase criança, já se projetando como ia ser no adulto, né? É muito lindo, é muito rica a tua história, sabe? E é gostosa de ouvir. Você tem uma voz suave, você embala a gente, né? Coisa de Carla, compositora e cantora, né? eu só tenho a te dizer uma palavra, que eu acho que tudo que eu disser vai ser pouco perto do que eu sinto, para expressar realmente minha admiração por você, meu respeito por você, mas eu então peço que você receba essa palavra como a reunião de todo o meu afeto e carinho por estar aqui, que é gratidão. Gratidão, meu muitíssimo obrigada. Eu fico muito feliz e para mim é mais do que uma honra, é realmente uma satisfação incrível estar aqui. Gratidão. Eu não saberia resumir melhor. Eu sei que é pouco perto do que eu teria para expressar, que eu espero expressar num bom abraço apertado, com aquele beijo, né, de quem realmente encontra uma irmã, mas receba minha gratidão, minha grande gratidão. Depois de tudo isso, né? O programa Os Alquimistas do Agora fica por aqui. E até o nosso até o nosso próximo programa. Namastê. Amei!